Os melhores fundos imobiliários são aqueles que fazem parte do IFIX. Isso porque, dentre as principais características, um fundo fazer parte do IFIX indica que ele é um fundo bem negociado, que possui uma boa base de cotistas e que os riscos ao se investir nele seriam menores. Partindo desse pressuposto, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o fundo imobiliário que já vem na liderança desse índice já tem um certo tempo. E nesse vídeo conheça mais sobre o Kinea Renda Imobiliária, mais conhecido como KNRI11, que é um fundo híbrido que possui a maioria dos investimentos em imóveis de alto padrão. Antes de mais nada, eu quero te agradecer por você estar assistindo esse vídeo. É a sua presença que faz esse canal crescer. Caso você que esteja assistindo esse vídeo ainda não seja inscrito, te peço que você se inscreva no canal, ative aquele sininho, que assim o YouTube vai te avisar quando vier a postar algum novo vídeo. E assim, você fazendo isso, o YouTube entende que esse é um vídeo relevante e vai entregar ele para mais pessoas e assim todo mundo se ajuda. Muito obrigado. Administrada pela Intrag DTVM, gerido pela Kinea Investimentos, esse fundo imobiliário ele veio ao mercado em 2010, sendo aí um dos principais desse segmento de investimentos. Com um considerável patrimônio de 3,7 bilhões de reais, esse é um fundo imobiliário que possui pouco mais do que 219 mil cotistas, que são detentores de 23,6 milhões de cotas negociadas ao mercado. Esse é um fundo imobiliário com uma liquidez média diária bem alta, algo próximo aí de 4,2 milhões de reais, e isso se justifica pela alta base de cotistas que ele possui, além de possuir um dos maiores, se não o maior patrimônio líquido dentre os fundos imobiliários. Os reajustes dos contratos são baseados no IPCA e no IGPM, como a maioria dos fundos até o momento. E nesse fundo particularmente existe um certo equilíbrio, visto que o IPCA representa 51,7% e o IGPM 48,73% da composição dos reajustes. A taxa de administração e gestão é de 1,25% e não há taxa de performance. A carteira é muito bem equilibrada, de modo que a maioria dos indicadores são representados quase que meio a meio. Em relação aos imóveis, esse fundo imobiliário possui 19 imóveis localizados no estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Pouco mais da metade, 53,86%, são imóveis do segmento de logística e o restante, 46,14%, são imóveis do segmento de escritórios. Os contratos firmados no modelo típico somam um valor de 52,82% e o restante, os atípicos, representam um valor de 47,18%. O fundo possui 80 contratos de locação e mais de 50 inquilinos, e isso possibilita uma receita bem diversificada para o fundo. Os três segmentos aos quais o fundo possui maior exposição começa pelo setor de serviços, com uma representatividade de 35%, e 29% são locatários do setor de comércio e 11% das receitas do fundo são provenientes do setor industrial. O prazo médio dos contratos é de 9,75 anos e isso traz muita segurança para o fundo e para os cotistas desse fundo imobiliário. O cronograma de vencimento dos contratos é algo que não preocupa de modo algum os cotistas desse fundo imobiliário, visto que 63% dos contratos terão seu vencimento após 2024. As revisionais dos contratos ocorrerão entre 2020, esse ano, e 2023, de modo que a maioria ocorrerá em 2022, com um total de 14%. Ao final de setembro, mês passado, o fundo possuía
uma disponibilidade de recursos na ordem de 443 milhões de reais, composta aí por LCIs e CRIs com uma representatividade de 95,46% e 4,54% são ativos de liquidez. Eu vou citar aqui dois dos 19 imóveis que compõem a carteira de investimentos desse fundo imobiliário. E eu vou começar pelo edifício Bela Paulista, que se localiza na Avenida Paulista e foi adquirido pelo fundo em fevereiro de 2013. O edifício Bela Paulista, ele representa 6.521 metros quadrados da ABL do fundo, e de acordo com a última avaliação feita em junho de 2020, esse imóvel possui um valor de 104,4 milhões de reais. O segundo imóvel que eu vou trazer aqui hoje é o edifício Lagoa Corporate, que se localiza na rua Humaitá, no Rio de Janeiro, e foi adquirido pelo fundo em maio de 2013. O edifício Lagoa Corporate possui um ABL de 11.687 metros quadrados e, segundo a última avaliação feita em junho de 2020, esse empreendimento possui um valor de mercado de 277,3 milhões de reais. No dia que esse vídeo foi feito, a cota estava sendo negociada a R$ 166,49. E a Kinea, gestora do fundo, informou que para o mês de outubro haverá o pagamento de 65 centavos por cota, com base na cota de fechamento de R$ 165,03, perfazendo um dividend yield de 0,39%. E eu volto aí com o mesmo exemplo. Se o investidor investisse os mesmos R$ 10 mil nesse fundo imobiliário, ele teria 60 cotas e receberia um dividendo no total de R$ 39. Esse é um fundo imobiliário que vem recuperando o preço da sua cota desde março pré-pandemia. No começo de março, a cota estava sendo negociada a R$ 171 e no estouro da pandemia ela chegou a valer R$ 132. Desde o final de abril, o valor da cota já vem se recuperando, mostrando sinais claros de recuperação e já sendo negociada próximo do valor que estava sendo negociada no início da pandemia. Eu sempre menciono isso, que é a parte mais importante ao se investir em um fundo imobiliário, que é ler o relatório gerencial. Qualquer que seja o fundo imobiliário que você pensa em investir, é fundamental que você leia pelo menos o último relatório gerencial. E para te ajudar, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o último relatório gerencial, que inclusive está passando aqui do lado, para você ler e ter uma noção melhor a respeito desse fundo imobiliário e tomar a decisão se deve ou não investir nele. A gestora Kinea, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores, se não a maior, gestora de fundos imobiliários do mercado. Essa gestora possui um site, e nesse site você encontra todas as informações dos fundos imobiliários que estão sob a gestão da Kinea. E lá você pode cadastrar o seu e-mail para que você venha a receber todos os informes e comunicados que serão emitidos pela gestora. Além disso, essa gestora possui um canal aqui no YouTube em que ela constantemente está publicando vídeos em relação aos fundos que estão sobre a gestão dela. Assim como o site, assim como o canal do YouTube, eu vou deixar os dois aqui na descrição desse vídeo. Eu te agradeço muito se você chegou até aqui, e como eu te pedi no início, se inscreva no canal, ativa aquele sininho que é para o YouTube te informar quando eu vier a postar um vídeo novo por aqui. Curta se você gostou do vídeo, comente qual a sua opinião em relação a esse fundo imobiliário e qual fundo imobiliário você gostaria que eu viesse a falar em um próximo vídeo. Se você puder, compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa ou em um grupo de WhatsApp ou Telegram, onde você gostaria que as pessoas viessem a conhecer melhor o Kinea Renda Imobiliária.